Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van, venho trazer hoje uma atualização da nossa querida coleção Karl Barks, que está saindo aí pela Panini aqui no Brasil. Eu fiz um vídeo sobre esta coleção lá atrás, 2022, quando a coleção começou a sair pela Panini. A Panini fez um intervalo, né? Voltou só em 2024. E vamos dar uma olhada então quais as edições mais recentes estão saindo lá fora, na Fantagraphics, na gringa, né, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil pela Panini, para nós podermos, né, vamos conseguir concluir esta belíssima. Karl Barks escreveu mais de 500 histórias da Disney, do Pato Donald, do Tio Patinhas. Será que vamos concluir esta coleção? Acredito que sim. Temos um vídeo mais antigo aqui no canal falando sobre o tesouro que é esta coleção Karl Barks, toda a obra do Karl Barks, né? Quando começou a sair aqui no Brasil, essa é uma edição gringa, né, da Fantagraphics, que está recuperando, restaurando todas as histórias do Karl Barks, que é este senhor aqui, né, o mestre da contação de histórias. Karl Barks, um americano, né, conhecido como Homem dos Patos, né? Ele escreveu as histórias do Pato Donald lá nas décadas de 40, 50, 60, né? Se aposentou na década de 60, escreveu mais de 500 histórias da Disney, e ele é chamado de o Homem dos Patos, porque ele criou toda a mitologia, toda a população de Patópolis que nós conhecemos, né? Com o Pato Donald e seus sobrinhos, o Tio Patinhas, os irmãos Metralhas, a Maga Patológica, o Primo Gastão, toda a população ali de patopolense, né, a vovó Donalda, Margarida, foi criada nas histórias deste gênio. Este homem é um gênio, autodidata, aprendeu a desenhar sozinho, começou a trabalhar na Disney como animador, né, trabalhando na animação, nos desenhos clássicos lá da Disney na década de 30, e na década de 40 começou a escrever, roteirizar e desenhar as fantásticas histórias do nosso querido Pato Ranziza e toda a população dos patos, o universo dos patos, né, que ele criou. Quem assistia aqui no Brasil DuckTales, né, nós começamos lá no final das décadas de 80, era muito famoso o desenho dos DuckTales. A série DuckTales é muito inspirada nas aventuras criadas por este gênio criativo, um gênio do desenho, um gênio. Ele faz parte da cultura, não só dos quadrinhos, da literatura, né, mas do imaginário aí, como nós conhecemos ali, quem cresceu nos anos 80, 90, né, a nossa geração. Eu cresci amando, eu adoro aquele Almanac Disney, que eu lia lá quando eu era bem criancinha, aprendendo a ler Almanac Disney, que já trazia as histórias do Barks. E aí começou, acho que em 2017 essa coleção começou a sair. A editora Abril começou a lançar aqui no Brasil. Eu já mostrei no outro vídeo, eu tenho edições da editora Abril, né? Depois a editora Abril parou, né? Infelizmente fechou. E a Panini resgatou esta coleção, né? Não só com os novos volumes, como inclusive reimprimiu as edições que a Abril havia lançado. Se não me engano, a Abril havia lançado cerca de 10 edições. Abril relançou, a Panini relançou também e continuou com os novos volumes, né? Isso aqui é um tesouro, uma riqueza, que isso tem que ser preservado, né? Esse Karl Barks é realmente assim, um gênio criativo, né? Grandes diretores como Spielberg, George Lucas, sempre declararam serem fãs, também lerem as histórias dele lá na infância, né? E usarem isso também como referência nos filmes do Indiana Jones, né? Os filmes de Star Wars tem muitas ideias que vinham lá deste senhor aqui, Karl Barks. Ele nunca viajou o mundo também, ele tinha as revistas National Geographic, então ele escrevia histórias lá sobre aquelas aventuras em florestas imaginárias, civilizações antigas, civilizações escondidas, né, que vinham lá na década de 40, 50, quando havia um mundo a ser explorado, né? E aí ele usou isso tudo aqui nessas edições. Você vê que essas edições, vamos falar um pouco aqui da coleção. Esse aqui foi o último
número que havia sido lançado pela Panini em 2022, Folias Aéreas. Vocês estão vendo que esta coleção ela não tem uma numeração, né? Ela é qualquer edição que você pegar, elas têm histórias fechadas, né? Então você pode pegar qualquer edição, você vai ler, tem algumas histórias, as histórias mais longas, né, de 10 páginas, histórias curtas, mas todas têm histórias fechadas. Então você pode pegar qualquer edição que você vai gostar, vai ler histórias nela, por isso que ela não é numerada, ela é lançada. Nós já temos 28 volumes já lançados pela Fantagraphics, 27 pela Panini. Eles têm uma numeração aqui na coleção por ordem cronológica, né? Esse aqui é o volume 25, por exemplo. Né? Então ele começa ali a número 1, que nós já vamos comentar aqui. O volume 1 vai trazer as primeiras histórias lá na década de 40, e assim vai subindo, né? A número 28 é a que tem as histórias, as últimas histórias nas décadas de 60, né? Que ele escreveu. Então ela é em ordem cronológica, mas você pode ler qualquer edição que você conseguir encontrar aí em promoção, você pode conhecer, né? Se você não conhece essa história aqui. Então vamos atualizar um pouquinho sobre as edições que foram lançadas aí, ó. Então em 2022, em fevereiro de 2022, nós tivemos a última lançamento da Panini, que foi Folias Aéreas, né? E depois disso, ela fez uma pausa no contrato, que ela só voltou a publicar em janeiro de 2024. Nós tivemos o lançamento de, vamos pegar aqui, Os Tigres Reais, né? Vou tentar mostrar um pouco aqui na ordem. Os Tigres Reais, então, foi lançado ali pela Panini em janeiro de 2024, que é o Dono de Marajá. Inclusive, quem jogou o Quackshot do Mega Drive tem uma fase muito inspirada aqui, né, neste Marajá indiano, que é o Donald. Então, esta aqui, este é o volume 4 na ordem da coleção, né? Obviamente, são histórias fechadas que você pode ler em qualquer... pode pegar qualquer edição aí que você vai curtir demais. Aqui os desenhos, né? A Panini segue o mesmo modelo ali, né? Editorial da Fantagraphics, só um pouquinho menor a edição, mas em capa dura. Você vê que demora para sair lá fora, porque a própria Fantagraphics tem um trabalho de restauração das histórias, das cores, né? Então tudo trabalhado, extras, né? Nós temos extras aqui nessas edições como capas, extras, temos um contextos de cada história, quando cada história foi apresentada a primeira vez, né? Quando ela foi publicada a primeira vez, quem escreveu, aqui ó, nós temos algumas capas, né? Coisa bonita, uma arte lindíssima, né? Do Karl Barks. E aqui algumas notas, né? De cada história, qual a edição que saiu, o contexto daquela história. Nós temos uma questão também de que agora as histórias vêm com aviso, né, da época, né, de que existe alguma retratação de povos ali da época, né, na década de 40, 50, que é contextualizado, né, como da época, mas que é mantido nas histórias, né, exploração, não só do mundo, né, mas nós temos, por exemplo, histórias nos Estados Unidos, né, depois, em maio de 2022, nós tivemos... em 24, eu estou vendo aqui a sequência. Em abril de 24, nós tivemos o Navio de Ouro, que é a primeira aparição da Maga Patológica. A primeira história onde aparece a Maga Patológica, criada pelo Barks, né? Surge a Maga Patológica. Também uma edição muito legal. Esse é o volume 26 da coleção, né? E aqui nós temos também um aviso, né? Da retratação da época, né? Que as histórias refletem a sociedade da época, né? Como nós vimos ali a exploração, né? De algumas questões lidando com animais, com povos originários, né? Tudo mais. Mas muitas histórias, né? São mantidas. E claro, né, tem que ser mantidas como foram criadas. Nós temos esse contexto, né?
Mickey, o Professor Pardal. Então nós temos, intercalando, né, algumas edições do Pato Donald, né? Então a primeira foi o Pato Donald e os Tigres Reais e Tio Patinhas, o Navio de Ouro, né? Então temos aqui, depois nós temos em 2024 ainda, em agosto de 2024, saiu Um Pato Sem Sorte. Uma história aqui com o primo Gastão, né? Sortudo, aqui a vovó Donalda, Margarida. Também aqui, este é o volume da coleção, é o volume 27 da coleção. Então são histórias ali, mais por final já da carreira do Barks. Todas as edições, uma média ali de 220 páginas. Né? Tem algumas historinhas a mais ali, a média de 220 páginas. Todas com extras, com biografias, com trabalho ali de contextualização das histórias. Muito, muito legal, assim, muito bem trabalhada esta coleção, né? Lá fora também demora para sair. Mas vale a pena. Depois, em janeiro de 2025, janeiro deste ano, né? Nós temos O Tesouro de Alibaba. Né? Que também é uma nova versão aí do Alibaba, os 40 Ladrões, Abre-te Sésamo. Também uma edição bem bacana. Aqui é mais, acho que para o começo da carreira, se não me engano, os volumes mais baixos da coleção. Este é o volume, não, este é o 28, este é o mais recente, né? Este foi mais para o final da carreira ali inclusive já tem aqui, né, a maga patológica. Então essa aqui é uma edição já mais para o final também. Depois, ainda em 25, Tempo Quente no Alasca, essa junho que saiu agora, esta é a última edição que foi lançada pela Panini, que é o volume 2 da coleção, que é o Tempo Quente no Alasca, né? É uma história aqui no Alasca, com também ali o volume 2, então, das primeiras histórias lá na década de 40 do Carl Barks. Algumas histórias aqui com o vizinho ali, com os sobrinhos. Então, aqui, esta é o volume 2, então, este aqui foi a última edição que foi lançada pela Panini em junho, agora deste ano, de 2025. No momento que eu estou gravando este vídeo, não temos em pré-venda ainda novas edições. Não temos ainda novas edições em pré-venda. Mas lá fora eu tenho aqui uma edição da Fantagraphics, que é um pouquinho maior, né? Só para mostrar. Eu já fiz um vídeo mostrando bem esta edição aqui. Então aqui é da Fantagraphics, é o mesmo projeto editorial, só um pouco maior a edição, né? Mas a edição da Panini é excelente também. E aqui nós temos então o Segredo do Pântano, né? Eu já mostrei essa edição. Aqui a única história do Mickey que foi desenhada pelo Carl Barks, né? Que ele assumiu lá o Pato Donald e a única história que ele desenhou do Mickey é uma história extra aqui bem bacana também. E aqui é o Segredo do Pântano, né? Que é o Everglades, lá o pântano americano, né? O Grande Canyon. Como eu disse, assim, esses mistérios do mundo que o Carl Barks imaginava não eram só no mundo afora, né? No Egito, no Pantanal, na Amazônia, na África, né? Muitas histórias lá explorando esses lugares com civilizações antigas, né? Mas dentro dos Estados Unidos, por exemplo, nós temos no pântano Everglades, né? Como um exemplo aqui. Então, essa edição aqui falta ser lançada pela Panini. Eu acredito que a próxima, que será anunciada aí, né? Espero que a Panini continue. Não está em pré-venda nesse momento, mas nós esperamos que a Panini continue com esta coleção, com o contrato, né? Aqui mais uma foto aí do Carl Barks. Temos lá fora, nesta edição. Também média de 220 páginas. Então aqui tem essa história do Mickey, né? Que foi desenhado pelo Barks. Já mostrei essa edição aí, tem um vídeo só com essa edição, né? Mostrando aqui os desenhos do Barks. Não é o roteiro do Barks, mas ele desenhou aí o Mickey. A única história, né? E aí nós temos então anunciados para agora, para este ano, na Fantagraphics, nós temos 2 edições em pré-venda, né? Anunciadas. A número 1 e a número 29. O volume 1 e o volume 29. Eu vou mostrar aqui agora para vocês.
Estou aqui na página da Fantagraphics. Então aqui, ó, este aqui é para outubro deste ano, né? Aqui estamos aqui, ó, o The Lonely Lighthouse on Cape Quack, né, que é o volume 29. Este aqui, então, é uma tradução aí, o farol, né, o farol solitário no Cabo Quack, né, alguma coisa nesse sentido, que é o volume 29, que está anunciado para 14 de outubro deste ano lá fora, né. Então, teoricamente, nós vamos ter 3 edições aí, uma edição que já foi lançada, né, que é a Panini, deve ser a próxima aí, anunciada pela Panini aqui no Brasil. E nós temos essa aqui em pré-venda, né? Também 220 páginas. Aqui nós temos um pequeno preview, né? Podemos ver as primeiras páginas de como é desta edição, né? Nós temos aqui ali um inimigo clássico e um adversário do Donald. Eu acho muito bonito. Olha esse desenho aqui do farol, do mar. Eu acho incrível a arte do Barks, mas eu sou suspeita, né? Então temos só essas poucas páginas aqui de preview, né? Aqui. E a capa, né? Então este é o volume 29. Olha que arte linda, né? Capa maravilhosa aqui, ó, do farol, onde o Donald vai trabalhar. Claro que não vai dar certo, né? O Donald. Inclusive, eu vi uma entrevista, assim, que o Carl Barks em si tinha muito... Antes dele consolidar a sua carreira e se dedicar aos desenhos, né? Que ele era autodidata, ele desenhava sozinho, gostava de desenhar os quadrinhos que ele tinha, né? E essa questão do Donald ter vários trabalhos, vários empregos, né? Meio estilo Seu Madruga, assim, porque o próprio Carl Barks, antes dele firmar sua carreira lá na Disney, como desenhista, né, como trabalhando na Disney, ele passou por muitos trabalhos diferentes, né, ele vem de uma família de agricultores lá, né, dos Estados Unidos, então ele trabalhou em várias áreas diferentes na vida, em vários ramos, vários empregos diferentes, até se encontrar aí como seu trabalho artístico, né. E o Donald tem muito disso, né? O Donald também tem muitas histórias onde ele tenta vários empregos diferentes. E aqui o volume 1 da coleção, com as primeiras histórias escritas pelo Carl Barks para o Pato Donald, né? Que é o Pato Donald encontra o ouro do pirata, né? O ouro do pirata. Donald Duck finds Pirate Gold. Foi a primeira história de 10 páginas desenhada lá pelo Barks, né? Aqui, as primeiras histórias do Pato Donald pela lenda Carl Barks. E é isso, né? Esse aqui está agora para o mês de agosto já. 26 de agosto de 2025. Então essas duas edições vão sair agora em agosto e setembro nos Estados Unidos, né? Pela Fantagraphics. Aqui não temos um preview, né? Mas então aqui está inclusive como graphic novel aí mais esperada, né? Para o verão de 2025 aí. E as primeiras histórias, né? Onde tudo começou, onde Barks criou toda Patópolis, todas as aventuras aí do Donald. Então temos o volume 1 e o volume 29. Perdão, deixa eu dar aqui. Não temos ainda a definição de quantos volumes serão, mas nós já temos o volume 1 e o 29. Então eu acho que teremos um volume 30, porque são mais de 500 histórias aqui, acho que não está especificando se já completa, né? Mas eu acredito que ainda pode ter uma edição número 30 com mais histórias, alguns extras, né? Não temos anunciado aí pela Fantagraphics o total de volumes, né? Mas nós já temos 27 volumes lançados aqui no Brasil, 28 lá nos Estados Unidos pela Fantagraphics e agora teremos a 29, né? Número 1 e a 29 no caso. Então, perdão, 27 lá fora, 26 aqui no Brasil, então, perdão. Né? Desculpe a confusão. É uma coleção grande. Né? E é uma coleção que eu gosto de ler e vou voltar aqui para vocês. Né? É uma coleção que eu gosto de ler assim com calma, né? Eu pego ali alguma edição, vou lendo algumas histórias, relembrando, né? Muitas eu li lá atrás, como eu disse, no Almanac Disney, em várias edições especiais, né? A editora Abril, na época, lançava
muitas coletâneas, né, almanaques, que tinham várias dessas histórias do Barks, né? São histórias de sucesso aí. Muitas das histórias foram adaptadas lá para, desde a animação do DuckTales, né? A Disney tem, isso aqui é um tesouro, que eu quero guardar em uma das coleções mais bonitas que estão saindo, né? Eu espero que a Panini continue aí, então a Panini vai trazer, a próxima aí será provavelmente O Segredo do Pântano, esperamos que saia talvez ainda esse ano, ou para o começo do ano que vem, né? Teremos a Comic Con aqui no Brasil, né? Que a Panini costuma anunciar aí seus lançamentos todos, então eu acredito que, espero que o contrato esteja todo em dia, para que a Panini anuncie, né, um novo volume, ou para até o final deste ano, ou para o começo do ano que vem, né? Um novo volume aí da coleção Cowbox, né? Você tem suas histórias aí favoritos, então esses foram os volumes que a Panini lançou aí de 2022 para cá. Como eu disse, lá fora também são poucos volumes por ano, porque é uma coleção feita aí no capricho, que merece o capricho, merece cuidado, né, de um gênio aí que fez parte da nossa cultura, não só literária e quadrinística, mas influenciou muitas obras em outras mídias, personagens que estão aí até hoje, né, jogos. Aqui no canal nós temos muitos jogos aí, né? Os jogos do Donald, do Mickey, que nós adoramos também lá desde os 8 bits, no Master System, no Nintendinho, no Mega Drive, Super Nintendo. E temos até hoje aí jogos da Disney, né? Então, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que tenham curtido esta atualização aí, né? Se vocês estão buscando esta coleção aí, números que estão faltando, né? Alguns números mais antigos aí talvez sejam difíceis de encontrar. Mas se você quer conhecer a coleção, se você lia as histórias da Disney, se você quer conhecer o Cowboys, qualquer volume que você achar aí numa boa promoção, você pode pegar, né? São histórias excelentes, todas têm um nível excelente aí de histórias. Vai divertir, e é uma coleção que tem que ser preservada, tem que ter aí em escolas, bibliotecas, para que a nova geração tenha acesso a esse material riquíssimo. Beijos no coração de todos. Até o próximo vídeo.